Para nós, o entendimento ele é bem fácil, o Isaías. Por quê? Porque nós até temos uma chave para abrir a mente das pessoas, onde nós explicamos a dupla natureza. Porque esse Deus, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 a seguir, diz que ele, sendo em forma de Deus, né, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele esvazia a si mesmo, né, até se encontrar em figura humana, como homem, como ser humano. E como homem, ou seja, todo homem ele tem que cumprir o seu papel de homem. Então, se ele se fez homem, se ele se diminuiu, não usou a sua divindade para se tornar um ser humano, como homem ele tem que cumprir os papéis e os ofícios que um homem tem que cumprir. Aquilo que a Escritura diz que um homem tem que fazer, Jesus, como homem, ele tem que fazer. Ou seja, esse próprio Deus, ao se esvaziar e tomar a forma humana na sua carne, né, ele tem que cumprir esse papel, até para que se cumpra a palavra de Deus, entendeu? Ou seja, quando fala do servo, do seu ungido, ele cumpre todos esses requisitos que a lei já havia profetizado dele, ele cumpre isso na sua carne. Então, veja bem, tudo que a Escritura diz sobre o Cristo, homem, ele, como na sua natureza humana, porque ele tem a dupla natureza, nós explicamos, ele, como, por exemplo, por que Jesus orava? Lá no Salmo 62 diz que todo homem orará a ti, tá vendo? Então, se ele está ali como homem, se ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma humana, como homem ele tem que orar. E a gente entende vários sentidos. Não é nem uma questão de, eu vou orar porque eu estou tendo necessidade. Por exemplo, o que separou o homem do pecado? O que separou o homem de Deus, Isaías? Para que o homem precise de orar, de clamar a Deus, é o pecado. Então não era uma necessidade de Jesus Cristo ter que orar porque ele tinha uma necessidade de si mesmo. Mas ele faz tudo aquilo por nós. Imaginou se Jesus não orasse? Imaginou se ele não tivesse nos dado esse exemplo? E nas orações ali, se a gente for prestar atenção, tem muito ensino, né? Assim, tem muita oração ali que, se você for prestar atenção, tem as revelações nas orações de Jesus Cristo. É como que se ele está orando e, na verdade, ele está pregando ao mesmo tempo. Ele está nos ensinando coisas profundas e maravilhosas ali por meio da sua oração, né? E tudo aquilo que ele fez, o jeito que ele orou, que ele teve que cumprir cada papel ali, se você fazer um estudo mais profundo, às vezes aqui não vai dar tempo da gente mostrar tudo, mas era para que se cumprisse a Escritura, aquilo que foi dito. Por exemplo, como homem, né, ele orava ao Pai. Geralmente a gente vê Jesus orando e falando, parecendo que é realmente uma pessoa falando com outra pessoa. Mas observa para você ver, se você vai ver realmente, se você vai ver, é um diálogo. Você nunca vai ver um diálogo. Você sempre vai ver um monólogo. Ele, como homem, ele representa. Aí fala, mas ele está orando para quem? Né? Ou seja, a divindade que está em Jesus Cristo, que Jesus falou, o Pai que está em mim que faz as obras, o Pai está em Jesus Cristo, mas ele não está resumido só no corpo de Jesus, ele está em Jesus Cristo e ele enche céus e terra e ele está no seu trono ao mesmo tempo. Então, se tratando da divindade, esse Deus que é Espírito, ele enche tudo, né? Mas ao mesmo tempo, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque Jesus Cristo, homem, se tratando do corpo e da alma, é o que? É a natureza humana desse próprio Deus. Por exemplo, tem um versículo que fala bem assim: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. E aí muitas pessoas querem pegar esse texto para querer falar que Jesus não é onisciente, que ele não pode ser esse Deus, porque ele não tem o atributo da onisciência. Mas as pessoas que falam isso é porque elas não entendem a questão da dupla natureza. Porque Jesus Cristo, ele mesmo disse, ele falou bem assim, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tá vendo? Então, na sua natureza humana, a Bíblia não diz lá em Filipenses que ele, humilhando a si mesmo, encontrado em figura humana, menor do que os anjos, ele ainda toma a forma de servo, ele ainda se humilha até chegar ao ponto de ser servo, de ser escravo. Então, o servo, igual o próprio Jesus tinha falado isso, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, na condição de homem e de servo, ele fala como servo, você está entendendo? Mas isso é na sua natureza humana. Agora, como o próprio Deus, ele já sabe de todas as coisas. Porque se você for observar, Jesus Cristo, há muitos textos bíblicos onde você vê a onisciência de Jesus, onde você vê ele falando como o próprio Deus, ou seja, como na sua natureza humana ele andava na beira do mar,
como Deus ele andava sobre as águas. Você está entendendo? Como o homem ele chora no enterro de Lázaro, como Deus ele diz, Lázaro, sai para fora. Então, nós temos que entender todas essas questões, porque não existe mentira pior, Isaías, do que uma meia-verdade. Se tudo que você falar sobre, por exemplo, às vezes você vai ver a pessoa falando bem assim, não, mas Jesus é um homem, aí você vai pegar textos na Bíblia, onde eles falam, ó, ele é homem perfeito, aprovado, homem poderoso em obras e em palavras, igual Pedro falou, né, que foi aprovado entre vós com sinais e prodígios. Há vários textos bíblicos que você vai ver se referindo a Jesus apenas como homem. Por quê? Porque esse Deus, ele veio como homem, então ele representou como homem. Você está entendendo? Mas se tudo isso, se a única coisa que você fala sobre Jesus é que ele era um homem, você está falando meia verdade. E não tem mentira pior do que meia verdade, você está entendendo? Então, a outra parte, né, o outro 50% ali, você tem vários textos onde a gente vai ver Jesus Cristo ali sendo o próprio Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5, diz que ele é o Deus bendito eternamente, né? Aquele que veio segundo a carne e tal, Deus bendito eternamente. Lá em Judas, diz que ele é, lá em Judas capítulo único, versículo 4, né, diz que ele é o quê? Que ele é o Deus único, né, soberano. Então, assim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 5 ao 7, Jesus Cristo, ele está sentado no trono, ele faz nova todas as coisas, e ele fala bem assim, ó, e aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ele é Jesus que está falando. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. O próprio Tomé, quando vê Jesus Cristo ali ressuscitado, né, ele chega diante de Jesus Cristo e ele faz a confissão, Senhor meu e Deus meu, né, encaixando certinho com o primeiro mandamento, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus é o único Senhor. E muitas pessoas falam assim, por que Judas fez essa confissão? Por causa da pregação de Jesus. Jesus, lá no João 14, o versículo 7, Jesus ele falou e Judas estava lá ouvindo. Jesus pregou, Jesus falou assim, ó, se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus, ele falou o que para eles? Ele falou para eles que eles tinham visto o Pai. Aí eles falaram, eu creio que surgiu a pergunta, né, ué, se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Ué, nós não vimos o Pai. Aí Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Por que ele faz essa pergunta? Porque Jesus falou para eles que eles tinham visto o Pai. E aí, então, ele falou, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Será se o Pai passou aqui e nós não vimos? Né? Ele ficou em dúvida. Aí Jesus responde para ele. Jesus fala assim, Felipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E ele repreende Felipe e mostra para Felipe, ele usa o pronome pessoal. Ó a pergunta, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus é a verdade. A resposta dele, estou há tanto tempo convosco. Aí confirma com Isaías, capítulo 9, versículo 6, aonde diz o que lá? Que ele, se tratando do filho, fala assim, um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Lá em João 14, 18, quando Jesus está falando que ele vai se tratando do corpo, que o corpo vai ir, ele vai voltar para habitar com os discípulos, ele fala bem assim, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem que deixa órfãos? O Pai. E aí ele está falando o quê? Dele voltar na forma de espírito. Porque na unicidade, Isaías, nós explicamos assim, ó, que Jesus Cristo, ele tem a dupla natureza. Na sua natureza humana, ele é o Filho, na sua encarnação, porque a natureza humana, o corpo e a alma, está se referindo ao Filho. Mas o espírito dele é a divindade, é o Pai que está habitando nele. Lá em 2 Coríntios 5,19 está escrito, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ou seja, aquele espírito de Jesus Cristo ali, ó, é o Pai, é a divindade dele. Então, Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. A gente gosta de usar essa expressão, é mais para a pessoa entender, né? Não está na Bíblia essa declaração 100% homem, 100% Deus, mas ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus homem, tá entendendo? E por que ele teve que se tornar um ser humano? Para nos perdoar, entendeu? Para reconciliar o homem consigo mesmo, porque a lei exigia, fizeram uma pergunta aí a princípio, aí, falou bem assim, sobre sempre essa mesma pergunta para nós, né? Mas Deus morreu e tudo, então a lei não exigia que era a morte de um homem, por isso que Deus se encarnou, por isso que ele se esvaziou de si mesmo
para se encontrar na forma humana para satisfazer aquilo que a lei exigia. Você está entendendo? É por isso que faz sentido a encarnação. A gente sabe que uma que é difícil das pessoas absorver, e realmente é um pouco difícil, por quê? Porque é um mistério que tem que ser revelado pelo só o seu raciocínio. Eu acredito, Isaías, que só o raciocínio humano, só o intelecto, ele não vai absorver as verdades de Deus. Por quê? Porque a gente vê em toda a Escritura essa realidade. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 45, diz que Jesus Cristo, ele teve que abrir o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem a Escritura. Então, a palavra, tem um outro versículo que diz bem assim, a Jesus, na sua oração, ele fala assim, Pai, graças eu te dou por esconder essas coisas dos sábios, instruído e revelaste aos pequeninos. Então, sempre precisa da pessoa ter uma revelação para reconhecer que esse Deus, ele se manifestou em carne. Lá em 1 Timóteo 3,16, olha o que está escrito, fala assim, ó, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. E aí, se você ver o Salmos 24, versículo 9, lá diz bem assim, ó, levantai ao porta vossas cabeças, levantai ao entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí surge uma pergunta, quem é esse o Rei da Glória? Aí fala, o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Aí você vai lá para Coríntios, olha o que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 2,7, Paulo diz bem assim, ó, mas nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se eles tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. E aí a revelação ela fica bem clara. Quem que eles crucificaram? O Senhor da glória. Quem que é o Senhor da glória? É esse Deus do Velho Testamento. Interessante que se você for observar, Jesus mesmo chorando sobre Jerusalém, ó, você vê o quanto que ele é esse Deus de Israel. Ele chorando, ele falou assim, ó, quantas vezes, né, eu quis vos ajuntar, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Tá vendo ali, ele falando ali, como o próprio Deus ali, falando, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Olha para você ver. Então, nós cremos que Jesus Cristo, ele é esse Jeová, né? Até porque tem várias, você pode cruzar várias passagens, você pode pegar ali o Velho Testamento ali, você pega Isaías capítulo 40, versículo 3, onde fala, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová. Aí você vai lá para João capítulo 26, essa profecia, quem é que ela se cumpre aonde? Ela se cumpre no João Batista, que ele é o que está preparando o caminho de Jeová. E quem que é esse Jeová que ele prepara o caminho? É o Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala, ó, você que vem a mim para ser batizado por mim, eu é que careço ser batizado por ti, eu não sou digno nem desatar a correia das suas sandálias. Aí o Senhor fala, deixa por um momento, porque nos convém cumprir toda a justiça, entendeu? Então, assim, é esse raciocínio aí que a gente traz nessa questão da unicidade, Isaías.